Em um mundo repleto de corrupção e violência, os dias que antecederam o dilúvio eram sombrios. Os homens, segundo Gênesis 6:5, eram maus, e seus pensamentos eram só maus continuamente. A terra, em sua essência, clamava por justiça, enquanto Noé, um homem justo e temente a Deus, se destacava em meio ao caos. A história se desenrola em uma época em que a maldade havia se espalhado como uma praga, e as interações entre as pessoas eram marcadas pela desconfiança e pelo desespero. Noé, escolhido por Deus para um propósito grandioso, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, lutando contra o descrédito de uma sociedade que ignorava os avisos divinos. Gênesis 6, 13, 14. Ele olhava para o céu, onde as nuvens começavam a se aglomerar, como se já prenunciassem as tempestades que viriam. O temor de um futuro incerto pulsava em seu coração, mas também havia uma centelha de esperança. O que estava em jogo não era apenas a sobrevivência de sua família, mas o futuro da humanidade. Com cada madeira que cortava para a arca, a curiosidade e a expectativa cresciam, tanto nele quanto nos que o cercavam, criando uma atmosfera tensa e intrigante. O que aconteceria quando a promessa de Deus se cumprisse? Noé se dedicava incansavelmente à construção da arca. Cada dia, suas mãos se tornavam mais calejadas e seu corpo mais cansado, mas sua determinação era inabalável. Ele olhava para os rostos de sua família e via preocupação em seus olhos, especialmente em Sem, seu filho mais velho. Pai, as pessoas estão rindo de nós. Dizem que estamos loucos por construir essa coisa gigante no meio do nada. Sem disse, a frustração evidente em sua voz. Não podemos nos deixar abalar pelo que os outros pensam, Sem. Noé respondeu, sua voz firme, mas com uma leve tremulação que revelava sua própria insegurança. Deus nos deu uma missão, e nós devemos cumpri-la. Lembra-se do que está escrito? E viu o Senhor que a maldade do homem era muita na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Precisamos acreditar que o que fazemos é para um bem maior. Enquanto Noé falava, uma multidão se aglomerava ao redor da arca, murmurando e apontando. As palavras de zombaria cortavam o ar como facas afiadas. Olhem para o velho. Ele acha que vai salvar a humanidade com uma arca e um punhado de animais. Um dos vizinhos gritou, rindo junto com os outros. Noé sentiu o peso do desprezo, mas não deixou que isso o desviasse de seu caminho. Naquela noite, enquanto a família se reunia para a refeição, a tensão era palpável. O que faremos se ninguém acreditar? Perguntou Jafé, o filho mais novo, sua voz trêmula. As palavras reverberaram no coração de Noé. Ele olhou para cada um deles, buscando coragem. Devemos permanecer firmes na fé, disse ele, pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27:1. Esta é a nossa missão, e devemos seguir mesmo quando a escuridão nos rodeia. Mas a escuridão não era apenas uma metáfora. A cada dia, a corrupção e a violência se intensificavam ao redor deles. Noé via homens e mulheres se envolvendo em brigas, ignorando os necessitados e desprezando a bondade. Em cada esquina, a maldade se manifestava, e a terra clamava por justiça. A solidão de sua missão tornava-se mais profunda, uma luta constante entre os desafios de um mundo que não queria ouvir. No silêncio da noite, Noé se perguntava se seu esforço era em vão. E se tudo isso não passar de um sonho? Ele pensava, enquanto olhava para as estrelas buscando respostas. A batalha entre fé e dúvida se tornava um dilema interno, e ele sabia que, para se manter firme, precisaria não apenas da força de Deus, mas também da unidade de sua família, que agora enfrentava o mesmo temor que ele. O tempo passava, e a arca se erguia imponente sob o céu cinzento, um símbolo de esperança em meio ao desespero. Mas Noé sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Noé estava imerso em pensamentos enquanto trabalhava na arca. O som dos martelos e dos cortes da serra ecoava ao seu redor, mas não conseguia ignorar a inquietude que crescia em seu coração. A cada dia, a zombaria e a hostilidade dos vizinhos aumentavam. "O que você está fazendo, velho?"
Não vê que está perdendo tempo? Um grupo de homens se aproximou rindo e apontando. O desprezo em seus olhares era como uma pressão sobre seu peito. Ele se lembrava das palavras que Deus havia falado a ele. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6:18. Mas a promessa parecia distante diante da realidade que o cercava. Dentro da arca a tensão começou a crescer entre seus filhos. Sem, que antes era seu apoio, agora questionava o pai com mais frequência. E se estivermos apenas nos enganando? E se isso tudo for em vão? O peso da dúvida nas palavras de Sem ressoava na mente de Noé. Ele se sentia dividido entre a necessidade de encorajar seus filhos e a crescente incerteza que começava a dominá-lo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Ele lembrava, mas era difícil manter essa convicção quando a realidade parecia tão oposta. As conversas nas noites de refeição se tornaram mais tensas. Jafé olhava para o prato evitando o olhar dos irmãos. Vamos ser ridicularizados para sempre. E se Deus não viesse nos salvar? A dúvida que permeava suas palavras causou um calafrio na espinha de Noé. Ele se lembrava de Ezequiel. E eu procurava entre eles um homem que cercasse a parede e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra. Ezequiel 22:30. Mas ao invés de encontrar força na unidade, ele via suas esperanças desmoronando. A pressão externa era tão intensa quanto os conflitos internos. O mundo ao redor parecia se desintegrar em um caos de violência e desespero, refletindo as palavras de Jesus. Porque, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Noé percebeu que não era apenas a sua fé que estava em jogo, mas a vida de sua família e a promessa de um novo começo. A arca, que era um símbolo de esperança, também se tornava um fardo. E a responsabilidade de construir não era apenas sobre madeira e pregos, era sobre a salvação de sua linhagem, e isso pesava em seu coração como uma tempestade prestes a desabar. Ele se perguntava se a escolha de obedecer era realmente a escolha certa, enquanto as vozes de dúvida ecoavam em sua mente, desafiando sua fé e sua determinação. Noé sentia o peso das dúvidas e das zombarias se acumulando como nuvens escuras no céu. Ele respirava fundo, tentando encontrar um fio de esperança em meio ao desespero que o cercava. As palavras de Deus, que antes eram uma âncora em sua vida, agora pareciam um eco distante. Ele se lembrava de quando estava determinado a obedecer, mesmo quando ninguém mais acreditava. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Aquela graça parecia uma luz fraca em um túnel escuro, mas Noé lutava para mantê-la acesa. Enquanto isso, Sem e Jafé se tornavam cada vez mais críticos. A pressão de construir a arca e a incerteza do futuro deixavam seus ânimos à flor da pele. Sem, com os olhos cheios de frustração, desafiou o pai. Se isso é realmente de Deus, por que ele não nos mostra um sinal? A falta de respostas tornava a casa mais pesada, e Noé sentia como se as paredes da arca que deveriam proteger sua família agora estivessem se transformando em prisões de desconfiança. A cada dia que passava, a tensão aumentava. A dúvida de Jafé ecoava em sua mente. E se tudo isso for um erro? E se estivermos apenas adiando o inevitável? Noé, em sua solidão, buscava o consolo nas Escrituras. Ele se lembrava de Abraão, que deixou sua terra natal sem saber para onde iria, confiando nas promessas de Deus. Gênesis 12:1. Por que não posso ser como ele? Pensava. Já não era apenas a construção da arca que o preocupava, mas a saúde espiritual de sua família. Em um momento de desespero, Noé decidiu reunir a família. Ele falou com fervor sobre a promessa de Deus e a importância da fé. E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Gênesis 7:1. Mas, ao olhar nos rostos de seus filhos, ele viu mais do que resistência. Viu medo. O temor do desconhecido e a incerteza do futuro estavam criando um abismo entre eles. A decisão de permanecer firme na construção da arca agora se tornava um dilema moral.
Estava ele realmente trabalhando para a salvação ou apenas alimentando uma ilusão? Noé se sentia como um farol em meio a uma tempestade, lutando para manter sua luz acesa, enquanto a escuridão tentava engoli-lo. Ele sabia que a escolha de seguir adiante, apesar das dificuldades, não era apenas uma questão de fé, mas uma necessidade para a sobrevivência de sua família. A cada martelada ele se perguntava se a construção da arca poderia realmente se transformar em um novo começo, ou se era o prenúncio de uma tragédia que ele não poderia evitar. Noé sentou-se em um dos troncos de madeira que ainda não haviam sido usados na arca. A poeira e o cheiro da madeira fresca o cercavam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, um espetáculo que antes lhe trazia alegria, mas que agora parecia apenas mais uma ironia diante das nuvens de incerteza que se acumulavam em sua mente. A dúvida de Sem ecoava incessantemente. Se isso é realmente de Deus, por que ele não nos mostra um sinal? E a pergunta de Jafé o perseguia como uma sombra sombria. E se tudo isso for um erro? A tensão na arca se tornava insuportável. Decidido a enfrentar aquele momento, Noé respirou fundo e se levantou. Ele sabia que precisava falar. Filhos. Sua voz ressoou firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho uma promessa. O Senhor disse: mas eu estabelecerei a minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Gênesis 6:18. Nós temos um propósito aqui, e não podemos deixar que a dúvida nos separe. Sem olhou para o chão, suas mãos tremiam. Jafé estava ao seu lado, os braços cruzados, mas a expressão em seu rosto era de conflito. Noé sentiu a pressão crescendo, mas continuou. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de seguir adiante apesar dela. Lembrem-se de como Deus guiou Abraão, mesmo em meio à incerteza. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. Gênesis 12:1. E Abraão foi. Nós também devemos ir, mesmo sem ver o fim do caminho. O silêncio caiu sobre eles como uma pesada cortina. As palavras de Noé ecoaram, e ele sentiu uma onda de esperança brotar em seu interior. Sem finalmente levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os de seu pai. E se estivermos fazendo isso sozinhos? A vulnerabilidade de seu filho tocou Noé profundamente. Não estamos sozinhos, Sem. Deus está conosco, e eu preciso de vocês ao meu lado. Vamos terminar essa arca juntos. As palavras de Noé pareciam romper as nuvens de dúvida que pairavam sobre eles. Um a um, Sem e Jafé começaram a se mover, pegando as ferramentas e voltando ao trabalho. Noé sentiu um peso se dissipar, a luz da esperança começando a brilhar mais forte. A arca que antes parecia um fardo, agora se transformava em um símbolo de união e fé. As primeiras estrelas começaram a brilhar no céu, e Noé soube que, apesar da tempestade que se aproximava, eles enfrentariam juntos o que estava por vir. Noé observou seus filhos se movimentarem com uma nova determinação. O som das ferramentas batendo contra a madeira ecoava como um hino de resiliência. Ele se lembrou de como Deus havia prometido a Noé que estabeleceria uma aliança, não apenas com ele, mas com toda a sua casa. E eu estarei contigo, e tu saberás que eu sou o Senhor, teu Deus, que te tira da terra do Egito. Êxodo 6:7. Essa promessa se tornava ainda mais real enquanto trabalhavam lado a lado. Sem, embora ainda um pouco hesitante, começou a entoar uma canção suave, e a melodia parecia aliviar a tensão. Jafé, percebendo a mudança de clima, se juntou ao irmão, e logo as vozes se entrelaçaram, criando uma harmonia que preenchia a arca com uma nova energia. Noé sorriu, seu coração aquecido pela união que estava renascendo entre eles. Ele sabia que, apesar das incertezas que enfrentavam, sua família estava se unindo em torno de um propósito maior. Enquanto martelava um prego, Noé refletiu sobre a importância da fé em tempos de crise. Ele entendeu, pela primeira vez, que a dúvida poderia coexistir com a crença. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Romanos 8:31, pensou ele, sentindo a força daquela verdade. Era uma lição que seus filhos estavam aprendendo também, que a fé não era a ausência de medo,
mas a coragem de seguir em frente mesmo assim. O narrador percebeu a transformação no ambiente. A tensão que antes dominava a arca agora se dissipava, dando lugar a uma atmosfera de esperança e união. Os filhos de Noé, antes consumidos pela dúvida, mostravam sinais de resiliência. A determinação de Sem e Jafé em enfrentar a tarefa com alegria refletia a nova perspectiva que havia emergido, um eco da promessa divina que os unia. A arca, que representava um desafio monumental, agora se tornava um símbolo de fé e família, um bastião contra a tempestade que se aproximava. Noé observou a arca tomando forma. Cada prego cravado e cada tábuas ajustadas simbolizavam não apenas o cumprimento de uma missão, mas a manifestação da promessa divina. Quando a construção finalmente chegou ao fim, ele olhou para seus filhos, cujos rostos agora refletiam determinação. A tempestade que se aproximava não era mais uma fonte de medo, mas uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus. Mas a minha aliança estabelecerei com você, e entrarás na arca você, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 6:18. Ressoava em sua mente, e ele sentiu um profundo agradecimento por cada momento vivido durante a construção. Sem, Jafé e seus filhos se uniram em um abraço apertado, reconhecendo que haviam superado não só o desafio físico, mas também as dúvidas que os assombravam. Aprendi que a fé é a luz que nos guia nas trevas, refletiu Noé em voz alta. Ele sabia que a verdadeira força vinha da unidade e da confiança em Deus. O narrador, observando a cena, percebeu que a jornada da família de Noé não era apenas sobre a sobrevivência, mas sobre a transformação. A arca, antes um símbolo de solidão e desespero, agora representava a esperança e a salvação. A moral da história ecoava a mensagem de que, mesmo em tempos de crise, a fé e a união podem superar qualquer tempestade. Em meio ao caos, a justiça divina prevaleceu, e a aliança de Deus com Noé e sua família se tornaria um testemunho eterno da sua misericórdia e amor. Noé fechou os olhos por um momento, permitindo que as lembranças da construção da arca invadissem sua mente. Cada dia de trabalho árduo, cada gota de suor derramada, cada dúvida enfrentada se transformaram em uma sinfonia de fé e obediência. Ele sabia que o caminho não havia sido fácil, mas ao olhar para seus filhos e para a arca, um novo entendimento brotava em seu coração. A fé não era apenas acreditar em algo, mas agir segundo essa crença, mesmo quando o futuro parecia incerto. Por que Deus escolheu a mim? Ele se perguntou. Mas logo uma resposta emergiu. Porque ele viu meu coração. A história de Noé é uma poderosa lembrança de que a obediência a Deus pode nos levar a lugares que nunca imaginaríamos. Em Gênesis 6:22 está escrito: Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe ordenou, assim o fez. Essa obediência não foi apenas uma questão de seguir instruções, mas uma demonstração de confiança nas promessas divinas, mesmo diante da adversidade. Enquanto a tempestade se aproximava, Noé refletiu sobre a importância da aliança que Deus fez com ele. Em Gênesis 9:11, Deus declarou: Estabelecerei a minha aliança convosco. Nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. A aliança de Deus não era apenas uma promessa de proteção, mas também um convite à colaboração. Noé e sua família foram escolhidos para serem instrumentos de renovação e esperança em um mundo que estava prestes a ser purificado. A transformação, porém, não se limitou ao ambiente físico. A família de Noé passou por um processo interno de fortalecimento de laços e de fé. A arca, que antes representava um fardo, agora se tornava um símbolo de unidade e esperança. Quando enfrentamos tempestades em nossas vidas, somos muitas vezes forçados a olhar para dentro e a reavaliar nossas prioridades e relações. Em Hebreus 11:7, lemos: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua casa. A fé de Noé não apenas o salvou, mas também trouxe salvação à sua família. Refletindo sobre essas lições, Noé percebeu que a verdadeira fé é uma jornada, não um destino. Ela exige ações, escolhas
e muitas vezes sacrifícios. Ele se lembrou de que, assim como a arca flutuava sobre as águas turbulentas, a fé pode nos elevar acima das dificuldades da vida. E mesmo quando as tempestades parecem avassaladoras, podemos encontrar paz e segurança na presença de Deus. O narrador, por sua vez, observou que a história de Noé é um testemunho eterno da misericórdia e do amor de Deus. A moral desta narrativa ressoa fortemente. Em tempos de crise, a fé e a obediência são essenciais. Cada um de nós é chamado a construir sua própria arca, que pode se manifestar como um espaço de segurança e esperança em meio às tempestades da vida. Assim como Noé, somos desafiados a agir de acordo com nossas crenças, a unir nossas forças com aqueles que amamos e a confiar que a promessa de Deus se cumprirá. A lição prática que emerge é clara. A fé não é um conceito abstrato, mas uma prática diária que se reflete em nossas ações e decisões. Ao enfrentarmos desafios, podemos nos lembrar da história de Noé e de sua família, buscando sempre a unidade e a confiança em Deus. Que possamos aprender a ouvir a voz do Senhor em meio ao barulho do mundo, e que, como Noé, sejamos obedientes e corajosos, prontos para enfrentar qualquer tempestade que se aproxime. A história de Noé não é apenas um relato do passado, é um guia para o presente e uma esperança para o futuro.